Amém. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai, porque Tu és a nossa fonte de vida, Jesus. Pai. Nós sabemos que seria impossível, Pai, nós estarmos longe de Ti, Pai. Porque o Senhor é aquele que nos ama, que nos guarda, Pai. Queremos colocar diante de Ti, Pai, essa aula, esses momentos que nós estamos aqui para ler da Tua palavra, Pai, e que o Seu entendimento, Pai, esteja sobre o nosso, Pai. Que a gente aprenda aquilo, Pai, que o Senhor quer que a gente aprenda, Amém. Pai. Tira toda a barreira, Pai, tudo aquilo que nos impede para isso, Pai. Nos abençoa nesta aula, Pai, hoje. Abençoa a vida do pastor, Pai, que Amém. Se empenhou de trazer para nós, Pai, com mais entendimento a Tua palavra, Pai. E que Teu Espírito Santo reine, Pai, aqui conosco, Pai. Nós Te agradecemos por esse dia, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, 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 amém. E amém. Isso pega, hein? Você pega, que agora até a Helena está falando. Não, mas é Deus Pai, Deus Filho. É isso aí, você vai na trindade ali, né? Hoje a gente entra, né? Esse livro eu creio que a gente consegue fazer hoje ele inteiro, que ele é um livro bem curtinho, né? E é um livro assim, eu não gosto nem de usar essa palavra polêmico, porque a Bíblia não tem polêmica, mas ele é um livro único, porque o nome de Deus não aparece no livro inteiro. Você lê o livro dele, você não vai ver o nome de Deus ser mencionado no livro, né? Estranho um livro da Bíblia não mencionar o nome de Deus, mas não menciona. Mas a gente vê o trabalho de Deus, né, no livro todo. E aí os judeus, né, que ele faz parte, né, do Talmud deles, lá, né, do livro deles, fala que é o livro que não tem o nome, mas tem o dedo de Deus, eles falam, né? Então assim, a gente viu, né, Esdras e Neemias, e o contraste desse livro com aqueles é que assim, tanto Esdras como Neemias, a gente leu, fala daqueles que deixaram a vida de conforto lá na Pérsia, né? Para sofrer por Jerusalém. Eles voltaram para reconstruir a cidade destruída, né? E Esther está contando a história olhando do outro lado, aqueles que escolheram permanecer no sistema estrangeiro. Então esse livro está passando ao mesmo tempo que entre Neemias, né, lá capítulo 6 e 7, aquela parte, ao mesmo tempo é o livro de Esther. Só que um é o povo que decidiu, né, restaurar, né, sair do conforto lá da Pérsia, né, que era um império poderoso e tal, para reconstruir Jerusalém. E o livro de Esther é aqueles que, não, aqui tá bom, vamos ficar aqui mesmo, né? Tudo confortável aqui e tal. Então, a gente trazendo para a nossa realidade, né? É assim, os tipos de crente, né? Tipo assim, o que está buscando só assim, posição, conforto, né? Só o que Deus pode me dar e tal, deixa eu aqui quietinho e tal. Ou aqueles que querem ser inconvenientes ao mundo, né? Tipo assim, sofrendo algumas provas, algumas coisas por causa do testemunho de Deus. Entendeu? Porque muitas vezes quando a gente testemunha, né, algo da palavra, né, quando a gente não negocia princípios de Deus, a gente se torna um pouco inconveniente no mundo. Quando a gente, assim, você está num lugar onde é tudo aquilo lá e você fala um princípio, assim, você fica meio que inconveniente, né? Então, fala um pouco disso, esse livro, né? E a resposta, né, contra essa oposição que o mundo tem com a palavra, né? Não adianta a gente querer falar que o mundo aceita livremente a mensagem, que não aceita. A prova é que crucificaram a mensagem, né? Então o mundo tem inimizade com as coisas de Deus, essa é a verdade, né? Então, Neemias 2:20 é a resposta, né, que ele dá
quando ele tem plena confiança em Deus, né? A resposta à oposição. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então, né, esse é Neemias 2:20, tá, Tetê? Que está falando aqui. Eu fui lá em Neto. É Neemias. Então, aqui ele deixou claro para a gente que aqueles que não compartilham do fardo não têm parte na obra, né? Ele, vós não tendes parte nem direito, né? Então, e ele podia falar isso, Neemias, porque ele era um líder que a motivação dele era porque ele trabalhava, ele estava junto, né? Ele era, faz aquilo. Não, ele estava construindo. É a escola do exemplo, né? Ele mesmo trabalhava. E Deus procura que a gente ande na obra dessa maneira. Ele não quer supervisor da obra, né? Ele quer aqueles que estão com a mão na obra, né? Ele supervisiona. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, Ele está cuidando, mas você precisa estar fazendo, né? Então Ele não quer que a gente ande assim, uns mandam, os outros fazem, né? Todos envolvidos, né, com a mão na obra de Deus, né? E esse livro, né, mostra, né, eu já comentei como não aparece o nome, né, o Deus invisível. A gente vê Deus trabalhando nos bastidores, né, tanto sustentando como ajudando o povo de uma forma que o povo não está vendo, né? É invisível. Então, assim, enquanto Esdras e Neemias está tratando, né, daqueles que deixaram o conforto da Babilônia para reconstruir Jerusalém, Esther está tratando daqueles que, não, vamos ficar aqui. Eu estou falando isso porque esse módulo todo, a gente está falando dos caminhos, né? Jerusalém e Babilônia, né? E durante toda a Bíblia vai mostrando isso, né? Esses crentes de Jerusalém, né, do caminho de Jerusalém, é aqueles que estão dispostos, né, a passar por dificuldades e sacrifícios por causa do testemunho de Deus. Independente, né, da gente não estar vendo as coisas aqui, nós temos a bendita esperança, né? Olhamos para o alto. Então, não tem problema eu passar por alguma luta, alguma dificuldade, se for para manter o meu testemunho fiel ao Senhor, né? E do outro lado, né, esses crentes da Babilônia, a Pérsia, é o contrário, né? Se a gente trazer para a nossa realidade assim de igreja, é aquele que está buscando cargo, honra, título, né? Quer botar a foto dele na frente da igreja, né? Quer não sei o quê, eu sou o bispo, eu sou o apóstolo, aquelas coisas todas aí que fazem com a obra de Deus, né? Mas mesmo assim eles ainda querem ser considerado crente, né? E Deus é tão misericordioso que Ele cuida deles, né? Desse pessoal, tudo tal, mas Ele não se identifica com eles, né? Da mesma forma que Ele se identifica com aqueles que realmente se entregam para dar o bom testemunho, né? Pelo propósito de Deus. Então a gente sempre vai ver Deus agir assim pelo povo dentro do povo, né? Sempre aquela minoria que não se rendeu, né, para as coisas desse mundo. E aí a gente, em Esther 2, capítulo 2, a gente vai ver Mordecai, né? Ele é que tinha criado a Esther, né, que era o nome dela, a persa, mas o nome dela era Radassa, né, o nome original, do perigo da conivência com as coisas do mundo, né? Então eu queria ler com vocês Esther 2, do versos 7 ao 11. Mordecai havia criado Radassa, que é Esther, a filha de seu tio, que era órfão de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidade de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele.
Por isso, Hegai se apressou em dar-lhes os produtos de beleza e alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Esther estava, passando e o que ia acontecer com ela. Então aqui, né, igreja, a gente está vendo o contraste, né, com Neemias. Como Mordecai estava conivente ao sistema, né? A gente vê que no último capítulo de Neemias, eu estou trazendo toda hora isso porque esse livro passa-se junto, Esther, com os capítulos de Neemias. Exatamente está narrando os dois lados da moeda. Aqueles que, com Neemias e Esdras, que abriram mão do conforto da Pérsia, dos prazeres, né, da cultura persa, para reconstruir Jerusalém, e aqueles que resolveram, não, aqui tá bom, vamos ficar na Pérsia, que é a história de Esther. Então são caminhos de Jerusalém e da Babilônia, em todo esse módulo, né? E aqui está falando, né, dela ser dada ao rei, né, como esposa e tal, e o contraste com Neemias, né? Ele repreendeu severamente o povo que estava se casando com povos pagãos, né? Tem aqui Neemias 13, 25, que ele fala assim, ó: eu os repreendi e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos, e os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. E aí depois, se você continuar lendo esse texto, ele vai explicar, não foi por causa disso que Salomão vai explicando o que aconteceu com essa mistura, a conivência com as coisas do mundo, né? Então assim, a lição é que quando a gente não se entrega totalmente, né, ao Senhor e os seus desígnios, o compromisso com o mundo entra nas áreas que a gente nem percebe. Vai entrando, né? Então, se você quer que Deus se identifique, né, publicamente com você, como acontecia, né, com esses homens que a gente lê aqui, é fazer o que eles faziam, se entregar inteiramente ao Senhor e ao seu propósito, né? Porque a gente fica, mas Deus fazia, mas você está fazendo o que eles faziam, né? É uma pergunta para nós, né? Porque a gente fica, nossa, mas Deus fazia, mas e o que eles faziam para Deus agir dessa maneira, né? Era uma entrega íntegra, né? Assim, na integralidade, deixando de viver no conforto ou no seu próprio prazer próprio, né? E quando a gente lê essas coisas na Antiga Aliança, mostrando no natural, é para a gente entender o que é isso espiritualmente sempre, porque 1 Coríntios 15, 46 fala, vem primeiro o espiritual, depois, né, vem primeiro o natural, depois vem o espiritual. Então Deus está tipo assim, deixa eu desenhar para vocês, né, mais ou menos, vocês não estão entendendo? Então deixa eu mostrar. Então é o que ele está falando, né, isso é 1 Coríntios 15, 45 ou 46, né? E aí, a soberania de Deus, né, de qualquer maneira, mesmo assim que sem aparecer nenhuma vez o nome, né, aparece nesse livro 187 vezes o nome do rei pagão e nenhuma vez o nome de Deus, mas a gente vê a ação de Deus, né, por isso que os judeus falam, é o livro que tem o dedo de Deus, não o nome, né? E tipo a Haman, ele foi meio que o Hitler daquela geração, né? Ele quis exterminar os judeus mesmo, né? Totalmente, ele quis botar extermínio, né? Porque Mordecai não estava se prostrando diante dele, né? Vamos ler em Esther 3, dos versos 2 até o 6.
Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam diante de Ramã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Ramã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quando Ramã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, julgou que era pouco. Nos seus propósitos, atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que o povo era Mordecai. Por isso, Ramã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então, né, Ramã construiu aquela forca lá de 22 metros, né, para humilhar e matar Mordecai diante de toda a cidade, né? Isso está em Ester 5:14. Então, Zeres, a sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma estaca de 50 côvados de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mordecai seja empalado nela. Assim, você poderá acompanhar alegremente o rei ao jantar. A sugestão agradou a Ramã e ele mandou fazer a estaca. Então, né, ele falou, vamos construir, né, para enforcar Mordecai, e aí a gente vai se alegrar no banquete, né? E aí Ramã aceitou, né, e mandou erguer aquela forca. Aí veio o momento da virada, né, para a gente, às vezes, quando a palavra fala assim que Deus dá enquanto a gente dorme, né? Que a gente está dormindo e o rei naquela noite não conseguiu dormir, né? Ester 6:1. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. É o livro das crônicas, né? Então Deus manteve o rei acordado, né? Para que ele lesse sobre Mordecai, né, como havia salvo, né, a sua vida anteriormente, e no exato momento em que Amã entrava, né, para pedir a execução de Mordecai, o rei planejava honrá-lo. Então Deus virou a mesa, né, contra Satanás nesse exato momento, né, ó, fugiu o sono ao rei. Então Deus manteve ele acordado, ele foi lá ler, né, e virou completamente o jogo, né? E aí, assim, essa coragem, né, para a gente ter nesses momentos difíceis, né? Mordecai desafiou Ester a agir, lembrando da posição de privilégio que tinha um propósito além, né? Para ela estar lá, que está em Ester 4:14, né? Esse verso a gente lê bastante, né, para entender por que a gente está em alguns lugares, né? Deus permite a gente estar. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Entendeu? Então ele faz esse questionamento, né? Porque, ó, quem sabe se para esse tempo que você chegou aí onde você está, né? E aí ela responde, né, com a Tati até comentou aí no início da aula, com jejum, né? Ela chama o jejum, né, e responde corajosamente em Ester 4:16, que ela fala assim: se perecer, pereci. Tipo assim, não, se Deus me colocou aqui para o propósito dele, eu vou cumprir, independente do que seja, do que aconteça comigo, né? Se eu perecer, pereci, mas o propósito de Deus, né? Então ela reconheceu nesse jejum, né, o porquê está lá, né? Então assim, o que a gente conclui, né, que esse livro ele é bem curtinho, que ninguém toca no servo de Deus até que o tempo determinado pelo Senhor chegue, né? Tem um pastor que eu gosto muito que ele fala assim que
O homem, quando eu falo homem, não precisa ficar repetindo toda vez, né? O ser humano, né? Quando está no propósito de Deus, ele é imortal, até que chegue a vontade de Deus. Não há homem que possa parar o propósito de Deus. E ele anda nessa confiança, né? Porque Jesus mesmo falava, a gente lê nas Escrituras, e não podiam fazer nada, porque não havia chegado a sua hora. Então, desde todo mundo querendo pegar e jogar no penhasco, apedrejar, né? Todas as vezes que a gente fala, sumia, né? Por quê? Porque não era chegada a hora. Agora, quando nós não estamos, aí é outra conversa, né? A gente vê também a submissão, né? Bastante nesse livro, né? Porque eu não sei se eu estou pensando assim errado, mas Esther, ela não foi por querer lá naquele harém, no caso, né? Não, foi o tio, a conivência foi do tio. Ó, vai lá, então, que ela é bonita, tá. né? Não foi dela. Ela foi colocada ali. Aí uma vez ela estando lá, ela tinha todos os direitos de rainha, né? E ela podia, não, ok, não, eu sou rainha, né? Que se lasque o resto. E ela fala assim, não, eu posso colocar minha vida aqui em risco, mas se é o propósito de Deus, vai se cumprir. Porque ela fala, se eu perecer, pereci. Né? Mas quem foi conivente com o sistema, na verdade, foi Mordecai, né? Porque ela era uma jovenzinha, né? Foi colocada lá pela beleza dela, né? Não foi que ela que escolheu, deixa eu ser a bambambam, não. E o Ramã, ele era judeu também? Não. Ele era aqui, mas o Agatita veio. Oi? Era persa. A persa, né? Que fala que o pai Agatita. Então, assim, Deus protege, né, aqueles que se colocam, né, ou entram em situações de compromisso, né? Porque Ele está sempre buscando aquele que está disposto a viver para a sua glória, né? Então, assim, mesmo em lugares difíceis, né? Eu tinha colocado um Salmo 121:4, o Senhor que guarda você não tosqueneja nem dorme, tipo assim, não cochila nem dorme. Então, quando a gente está, né, servindo ao Senhor no propósito, a bênção do Deus Todo-Poderoso está sobre nós. E Ele é o Todo-Poderoso. Então, não há homem que tem poder que possível de parar o propósito de Deus, desde que nós estejamos, né, andando no propósito de Deus. Então, Ele frustra os planos dos ímpios, né? Frustra mesmo, são frustrados. A gente pode até achar, poxa, mas ali está acontecendo tal coisa, você está vendo gente que está fazendo mal e está prosperando, né? Mas se a gente abrir o espectro, será? Né? E se a gente olhar para a eternidade, será? Né? O que é a prosperidade que ele está colhendo agora, né? Então Deus atua dessa maneira, né? Eu acho que para o livro de Esther, né, seria isso, né, a gente vê esse contraste, né, dos tipos de crente, né, aquela história de Jerusalém e Babilônia, e a gente está lendo, né, está tendo aí a exposição de Efésios, e a gente vê como Deus, né, até hoje está falando, o povo de Deus tem que contrastar nesse mundo, né? E aqui está falando disso, né? Enquanto Esdras e Neemias são aqueles que contrastavam com a cultura, os crentes, né, de Esther é aqueles que, não, tá bom aqui na Pérsia, né? Tá gostoso, aqui tem o que a gente gosta, e continua nisso, né? Aí mostra a ação de Deus, né? Para aqueles que se entregam, né, inteiramente ao Senhor. Deus trabalha independente da gente ver, né? Você vê, enquanto estava na noite, né, não conseguiu dormir, era Deus, né? Fugiu o sono ao rei. É lindo isso, né? E o Senhor sempre guarda, né? Essa mesma coisa de fugir o sono aconteceu com o faraó, quando Sara ficou no... Exato, que Abraão, né, foi lá e ele também, Deus ali fala, peraí, cara, não dorme não. Né? E, então é esse o contraste desse livro, né? E aí a gente vai iniciar hoje o livro de Jó, né? Esse livro aqui é assim, com muito temor e tremor, né? Porque é difícil
a gente querer, com a razão humana e com o sentimento, querer explicação ao sofrimento do justo. Porque é fácil a gente explicar o sofrimento do ímpio, né? Ou daquele que está fazendo o mal. Isso é fácil, né? Lá, tal, né? A gente é meio fariseuzinho. Mas quando é do justo, é difícil, né? Você entender o sofrimento. E a gente podia ler hoje só do primeiro capítulo de Jó, do verso 1 ao 12, que é o comecinho daquela conversa que desencadeia todo o restante do livro, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passar por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na sua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então esse livro, né, igreja, está tratando com esse problema aí do sofrimento, né? E tem uma série de coisas que a gente pode aprender nele. Ele vai dar para a gente percepção de certas coisas que não são encontradas em nenhum outro livro, nem no Antigo, nem no Novo, né, Testamento. É assim, o que está acontecendo no reino espiritual quando um dos filhos de Deus está sofrendo na terra? Ele traz isso. O que está acontecendo lá em cima quando há um sofrimento, né, de um justo? E assim, Jó viveu antes de Abraão, né, tanto quanto a gente sabe, foi um dos primeiros homens de Deus que a gente pode ver, provavelmente depois de Enoque e Noé, né? Entre Noé e Abraão, assim, veio Jó. E é possível, né? Eu andei lendo alguns comentários, é possível até que ele possa ter tido comunhão com o filho de Noé, com Sem, né? Pela a datação do livro, né? Ele viveu naquele período em que esse livro foi escrito. Ninguém sabe exatamente quando foi escrito, né? Então, assim, tem até uma vertente que eu também sigo essa linha, que diz que foi o primeiro livro inspirado.
O primeiro livro inspirado. Ele não pode vir antes, né, de Gênesis, porque lá está narrando a criação, né? Moisés aí quando narrou os 5 livros aí, mas pela estrutura, por ele não falar de patriarcas e tal, tem vários, né, vertentes aí de erudição e tal, que fala que esse livro, até entre os judeus, falam que esse livro vem antes, né? Mas ele teria sido escrito por Moisés? Então, aí também é incerto, porque falam aí uns, né, que tem num dos capítulos que fala eu, né, então não se daria muito a autoria a Moisés. É o livro mais misterioso Exato. E a gente sabe, né, Gênesis foi escrito por Moisés 1500 anos antes de Cristo, aproximadamente, né? Mas Jó foi escrito na vida de Jó, ou logo após a sua morte, pela riqueza de detalhes, né? Não é, depois de 300 anos, 500 anos, não iam ter tantos detalhes como tem o livro de Jó, né? São 42 capítulos que vai esmiuçando assim, né? Então, esse livro, falam que ele é o primeiro livro da Bíblia escrito mesmo antes de Gênesis, né? E ele aparece depois por causa daquilo, né? Antes de a gente entender, né, a criação e tal, e aí depois vem Jó, Salmos, Provérbios, tal, Cantares, todos juntos. Mas eu também, olhando para esse livro, também creio que ele é anterior. Oma, você vai falar de outras possíveis interpretações ou não? Vai seguir essa só? Assim? Não, de quando foi escrito? Não, de tudo, na verdade, justamente por conta disso, né? Porque, por exemplo, eu já, numa das vezes que eu estava buscando também sobre origem e tal, existe uma vertente que fala que é um livro, assim como Provérbios, né? Que é um livro filosófico. É um livro poético, é uma poesia. E se você olhar no original, ele é uma poesia perfeita. Assim, os eruditos falam que a beleza desse livro é um negócio surreal. Até quando eu estudei, tinha um teólogo, né, não era pastor, não era nada, que ele dizia assim, eu acho que é um livro de história. Né? Mas aí ele vai contra a própria Bíblia, porque a própria Bíblia cita o nome de Jó. Sabe o que é legal? Assim, é legal. Cara, como eu amo essa nossa oportunidade aqui de estudar com tanta honestidade mesmo, né? Porque é um daqueles livros que a gente não tem certeza, né? E que a gente precisa entender, tipo, buscar com esse temor e esse tremor que você falou. E eu me preocupo quando vem assim, seja com relação a esse livro, seja com relação ao Apocalipse, as pessoas vêm cheias de certeza, né? Assim, o que a gente não pode deixar de ter certeza é que é um livro real, que não é um livro de histórias, né? Independente da perfeição da poesia, porque eu tive conversas sobre alguns eruditos, né, até na época que a gente estudou no seminário isso, e ele conhecia muito o hebraico, né, ele andava muito com o saião, e ele falava assim que é de uma perfeição, assim, a cadeia, o número dos versos, né, com o mesmo número de palavras e a rima, que é um negócio assim que fala, quem estuda um pouco fala, não é possível que não tenha a mão de Deus, assim, tamanha perfeição. E a gente perde, né? Porque eu não conheço o hebraico e a beleza nas traduções se perdem. Mas vários livros, tanto na Antiga Aliança como na Nova, né? Jesus aponta para Jó. Então não teria como ser história, né? Jesus vai ser aquele conto, né? Então apontando para isso. Então assim, a veracidade do livro é inquestionável, né, no meu ponto de vista, né? Agora, o tempo da escrita, aí pode ter divergências, né? Isso para mim é mão aberta também, né? É que para mim, eu entendo, assim, olhando,
que por não falar dos patriarcas, não falar de certas coisas, não havia escrito, né? Ele não menciona do livro, ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha um escrito, né? Então eu creio que é o primeiro livro da Bíblia, e eu acho assim que é interessante, mais ainda, porque assim, se for mesmo o primeiro livro, é Deus contando a história de um homem piedoso, né? Antes de tudo, né? Porque é isso que Deus está procurando desde sempre. Desde sempre Ele procura coração piedoso, né? Então, assim, Ele procurou no tempo de Enoque, no tempo de Noé e no tempo de Jó, né? E encontrou, né? Então, o tema desse primeiro livro, né, inspirado, é algo para a gente pensar, né? Deus mostrando assim, eu estou sempre procurando uma pessoa piedosa nessa terra, né? E assim, embora a gente seja corpo de Cristo, né, parte da igreja gloriosa do Senhor, e Deus trabalha, né, através desse corpo, né, dá dons diferentes, a gente vem falando inclusive muito nisso na carta de Efésios, né? Mas a gente vê na história da cristandade que para edificar esse corpo, às vezes ele precisa de um. Às vezes uma pessoa piedosa. Pensa no apóstolo Paulo. Imagina assim, se não tem o apóstolo Paulo ali. Um homem. Né? Que perda a gente teria, né? Obviamente que, de novo, o propósito de Deus vai se cumprir, não é esse o ponto, né? Mas assim, em todo tempo, o Senhor busca, né, usar no corpo de Cristo aquele que se entrega para fazer a diferença, né? A gente vê o que aconteceu em Éfeso assim que Paulo saiu de cena, né? E ele mesmo diz, as coisas vão piorar bastante. Ele sabia. Falou, eu sei com quem eu ando, né? E então, cada um de nós deveria pensar nisso, né? Que Deus requer homens e mulheres individualmente primeiro, né? Por isso que a Bíblia fala muito da comunhão dos santos, mas também fala da solidão dos santos, né? Individualmente que nós sejamos fiéis, né? A outra coisa que a gente aprende aqui no texto, né, é que quando um homem é piedoso, não deixa de Deus permitir que ele se torne ataque de Satanás. Não é garantia. Eu sou piedoso, vai ser tudo sempre bem na minha vida. A gente não pode ser. É que a teologia da prosperidade entrou de um tal jeito no meio da igreja que é difícil a gente até entender essas coisas, mas a Bíblia é bem clara quanto a isso. Você ser bom e piedoso, né, não quer dizer que você está fora das mazelas e dos ataques de Satanás. E ao longo da história a gente vê isso, né? Não só com Jó. É que esse já começa, né, a contar a história. E vai além disso, né, igreja? A família de um homem piedoso também pode ser ataque do inimigo, né? A gente vê os filhos aqui. Então, assim, a gente tem que ter esse coração e não criticar quando a gente vê provação e sofrimentos, né, na família de um homem piedoso. Porque provavelmente pode ser um ataque de Satanás. Pastor, já que está falando em Jó, essa frase que a mulher diz, amaldiçoa, eu já ouvi muito que no hebraico o original não é o contrário. Então, o que eles falam, né? Isso aí também tem bastante assim, correntes. Eles falam assim, que os escribas se recusavam a escrever, né, maldição relacionado ao nome de Deus. Tudo que fosse de amaldiçoar, de mal, porque nem o nome eles escreviam, né? Eles botavam o tetragrama porque era sagrado ali. Então, eles não colocavam as mesmas. Então, muitas versões falam assim, abençoa o seu Deus e morre. Ironia. Então, porque assim, por não colocar. Mas o que eles falam é tipo assim, isso a consenso, né, entre os estudiosos, é tipo, fala assim, se suicida, cara.
entendeu? No sentido, assim, de tipo, falando assim, cara, se mata mesmo. Não tem tipo, mais o que fazer. Tipo assim, né? Então ela estava falando isso, por isso que fala tanto da esposa dele, né? Assim, falando assim, ó, cara, amaldiçoa o seu Deus, né? E morre, tipo assim, se mata, né? Ela estava falando nesse sentido, né? Entrega os pontos. Entrega os pontos, né? Então, assim, outra coisa que a gente vê é assim, eu estou falando isso antes da gente começar a fatiar esse texto, né? Para a gente ter uma... acabou, né? É assim, que um homem piedoso, de novo, uma mulher piedosa, né? Vai ser mal compreendida, na maioria das vezes, por pessoas religiosas. É verdade. Né? A gente vê com os amigos, né? De Jó. Então, assim, 4 pessoas pregaram para Jó e nenhuma entendeu qual era o propósito de Deus ao lidar com Jó. Eles eram religiosos, né? Criticaram, encontraram falhas, né? Então a gente aprende que uma pessoa verdadeiramente piedosa vai ser mal compreendido também por algumas pessoas religiosas. Permitindo o Senhor, a semana que vem estaremos aqui continuando o livro de Jó. Deus abençoe.